Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Em 19 de agosto de 1961, foi organizada a Igreja Presbiteriana Independente de Ponta Grossa, hoje conhecida como IPI Central de Ponta Grossa. De lá para cá, 59 anos se passaram. Há quanto tempo você faz parte dessa história? Na verdade, se há muito ou pouco tempo, eu acredito que o importante é nós juntos celebrarmos porque o Senhor nos permitiu e tem permitido participar dessa história. A história da IPI Central de Ponta Grossa tem sido escrita através da sua e da minha vida. E esse momento é um momento de celebração, quando nós olhamos para aquele que é o fundador e o mantenedor da igreja, aquele que sustenta o seu povo, aquele que tem conduzido este povo no Arraial Presbiteriano Independente, aqui na cidade de Ponta Grossa. Nós vamos fazer uma leitura nesse momento no Evangelho narrado por João, capítulo de número 11. Vamos ler alguns versículos, versículo 25 e 26. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus estava, é bem verdade, num contexto fúnebre, muito diferente do contexto de celebração que nós estamos vivendo. Mas as palavras que Jesus dirige a Marta, irmã do Lázaro que havia falecido, são extremamente importantes porque elas são o fundamento do cristianismo. O que nós cremos e vivemos como cristãos está baseada nesta palavra do Senhor. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E não há sentido para uma igreja celebrar 1 ano ou 59 anos de organização se não for pela vida que Cristo concede. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. E agora, vivos, vivendo para a glória de Deus, nós celebramos ao Senhor da glória. Vamos fazer juntos uma oração? Deus e Pai eterno, nós, em nome de Jesus, nos alegramos diante do Senhor, ainda que em um contexto difícil e tão diferente daquele a que nós estávamos habituados, ainda que celebrando em comunhão, cada um na sua própria casa, mas nós celebramos ao Senhor porque somos a igreja do Senhor, somos o teu povo e estamos, Pai, voltando o nosso coração ao Senhor em gratidão, em celebração, reconhecendo esta vida que o Senhor nos concede, vida para desfrutarmos aqui e certeza de vida eterna. Pedimos, Pai, que nesta hora o Senhor receba este culto que lhe prestamos, a nossa gratidão, e pela tua bondade continue também com as tuas mãos estendidas, sustentando a IPI Central de Ponta Grossa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 1, 2, 3, o Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que a terra venha tremer, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, e que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Ainda que os montes se abalem no mar, que a fúria das águas nos faça afundar, seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Que todo
inimigos vejam o que ele faz, seu grande poder sobre a terra. Em tempos de guerra restaura a paz, não há o que temer, sempre está um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Descanse e saiba que eu sou teu Deus, entre as nações o exaltado Senhor. Até o fim Deus presente será, não há o que temer, sempre está um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu estou falando com vocês, muita saudade, vontade de estar junto, mas agora no momento é impossível. Mas a gente está junto em oração, em comunhão, somos o povo de Deus. Primeiro eu quero agradecer pela essa igreja que me acolheu tão bem e acolheu a minha família. Eu tenho orado por toda a família da igreja, pedindo que Deus tenha misericórdia das nossas vidas nesse momento tão difícil. Mas estamos juntos, porque o nosso Deus é um Deus que nos sustenta. Obrigado por o que vocês têm feito por nós, porque o Senhor tem grandemente nos abençoado. Abençoa cada família da igreja, a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem. Eu desejo muita paz, muita alegria e muita saúde. Eu quero agradecer mesmo a cada irmão que caminhou comigo durante essa temporada e pedir a misericórdia de Deus, continue abençoando e sustentando as nossas vidas. E que logo a gente possa estar junto, para adorar o Senhor junto, glorificando o nome do nosso Deus e louvando, porque Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Amém. Neste dia de aniversário da IPI de Ponta Grossa, uma breve reflexão encontra-se no Salmo de Davi, número 116, a partir do versículo 12. Leamos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e cumprirei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O rei Davi faz uma pergunta. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Este é o questionamento que o rei faz quando estava expressando ações de graças a Deus. Ele declara: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E cumprirei os meus votos na presença do Senhor. E nós, como igreja, estamos cumprindo os nossos votos? Jesus ordenou-nos que pregássemos o Evangelho a toda criatura. Sendo assim, o maior presente que podemos dar a Deus
é cumprir a missão que nos foi dada por Cristo. Que o aniversário da IPI é um passo em branco. Vamos cumprir os nossos votos que fizemos anteriormente. Sobre a rocha os meus pés, não me abalarei, eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Não há outro igual a ti, Senhor. Seu lado sempre está, contigo sou feliz, eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de, és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Caros irmãos, caras irmãs da nossa amada IPI Central de Ponta Grossa. Este é um momento de celebração e de reflexão. A palavra de Deus nos ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Celebramos 59 anos de organização da nossa igreja. Isso é motivo de alegria. E não esqueçamos que nesse período, nessa trajetória de 59 anos, a mão do Senhor foi conosco. A mão do Senhor nos guardou, a mão do Senhor nos abençoou e nós experimentamos da sua graça, da sua misericórdia, fomos envolvidos com o seu grande amor, experimentamos da sua bondade. Deus é bom, bom o tempo todo. Reflexão.
A palavra de Deus nos orienta: choremos com os que choram. Não podemos celebrar a ponto de esquecermos o momento em que estamos vivendo. Momento de crise, momento de uma pandemia global, momento de dor, momento de tristeza, momento de choro, momento de morte, momento de luto. Por isso, choremos com os que choram. E a gente precisa, como igreja, refletir. A gente precisa pensar em como ser igreja neste momento de crise. Em como ser igreja numa realidade pós-pandemia, que nem sabemos como e quando isso vai terminar. Mas temos a plena certeza de que este é um momento desafiador para todos nós. Esse é um momento que precisamos, numa realidade sombria, de trevas, precisamos ser a referência. Precisamos ser a luz deste mundo e o sal desta terra. E isto só é possível quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar falando com vocês, junto com vocês nesse momento, mesmo que à distância, né? Já que não podemos estar dentro do templo, nos abraçando, congregando, louvando a Deus juntos. Mas eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus porque essa igreja está completando 59 anos e você está fazendo história nesta igreja. Quero agradecer vidas que passaram por essa igreja. Quero agradecer a vida da liderança desta igreja. Quero agradecer a vida do pastor. Quero agradecer cada departamento dessa igreja. Agradecer a Deus porque essa igreja tem trabalhado. E mesmo neste momento, um momento onde não podemos nos reunir no templo, essa igreja não tem parado. Essa igreja continua trabalhando. Quer seja com a dificuldade, quer seja com as limitações, mas ela tem sido bênção na vida das pessoas que estão lá fora e estão precisando. Então, nesses 59 anos, eu quero deixar o meu registro aqui, que eu vejo a mão de Deus agindo de forma poderosa. 59 anos onde Deus tem sido um Deus fiel, justo, onde tem sustentado cada pedacinho deste corpo, cada membro desse corpo. Mesmo nesse momento que nós estamos vivendo agora, um momento de dificuldade, um momento de tribulação, um momento de incertezas, mas é nesse momento que nós estamos cada vez mais firmados na rocha, firmados nesse Deus maravilhoso. Eu quero ler um versículo aqui para os irmãos. Está no Salmo 121, versículos 5, 6 e 7, onde diz: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Amém? Sabemos que o momento é difícil, mas nós sabemos o Deus que nós cremos. Nós sabemos o Deus que nós servimos. E nesse momento, eu quero deixar essa palavra para você, para que você fique firme no Senhor, para que nós, como igreja, possamos ficar firmes no Senhor. Eu agradeço muito a Deus por esta igreja, por eu fazer parte desta igreja, por estar completando 59 anos. Um momento onde nós podemos ver a mão poderosa de Deus, até aqui tem nos sustentado, e vai sustentar mais e mais e mais. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Espero que breve, muito em breve, possamos estarmos juntos no templo, adorando, louvando, engrandecendo ao nosso Deus, podendo abraçar, podendo sorrir, podendo conversar e dividir as nossas experiências ali, né? Então meu coração
fica muito feliz de poder trazer essa palavra para vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará então, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Olá, queridos irmãos e irmãs da IPI Central de Ponta Grossa. Muita alegria de estar aqui com vocês nesse momento de festa, de muita alegria. São 59 anos de organização dessa igreja tão querida e amada por nós. A minha gratidão aqui ao pastor Carlos, ao conselho da igreja, pelo convite e pela oportunidade de me deixar participar junto com vocês dessa data tão especial. Acredito que quando a gente vive esse momento, dois caminhos nos são propostos. O primeiro caminho é o caminho da gratidão e o segundo caminho é o caminho da reflexão. A gratidão porque nós olhamos para trás
e percebemos que o Senhor ajudou até aqui. Mas a reflexão também, para olharmos para frente, crendo naquilo ainda que Deus tem para fazer na nossa vida. E por isso pedindo a Deus sensibilidade para que possamos ouvir a sua voz. Quero compartilhar com você rapidamente um texto bíblico e algumas reflexões que julgo interessantes para que nós façamos nesse momento de celebração. O texto da nossa reflexão está em Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. O texto bíblico diz assim: Entrementes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queria começar a nossa reflexão com uma história interessante. Conta essa história que 2 ladrões entraram numa loja de departamentos. Essas lojas que vendem todo tipo de coisa. E esses ladrões cumpriram tudo o que havia planejado. Eles entraram, permaneceram, cumpriram o cronograma, saíram sem ser percebidos. Mas o curioso é que esses ladrões invadiram essa loja não para roubar algo. E aí que está a curiosidade da história. Conta a história que esses ladrões, eles trocaram as etiquetas de preço dos produtos. Eles pegaram, por exemplo, o valor de uma caixa de presente que não passava de R$5 e colocaram numa câmera digital de última geração. Pegaram a etiqueta de um livro que não passava de R$20 e colocaram numa lancha moderníssima. E assim eles foram trocando as etiquetas de valores dos produtos. No dia seguinte, os funcionários abriram a loja e pouco perceberam alguma coisa diferente. E depois de 4 horas, um funcionário percebeu que, de fato, as etiquetas dos produtos estavam trocadas. Mas aí o estrago já estava feito. Muitos clientes naquele dia conseguiram comprar produtos extremamente baratos e tiraram a sorte grande. Essa história parece absurda, parece muito estranha. Mas quando a gente olha para a nossa realidade, nós percebemos que também vivemos num mundo de valores distorcidos. Perceba que hoje as coisas de maior valor têm ganhado pouca atenção nossa. E às vezes as coisas mais banais ou de valores mais banais recebem maior atenção nossa. É como se nós estivéssemos vivendo numa loja chamada de vida, onde os valores estão todos trocados.
todos distorcidos. E assim a gente vai vivendo acreditando que coisas de pouco valor merecem a nossa atenção e deixamos de dar atenção nas coisas que de fato têm grande valor. O centro desse texto, acredito eu, que nós lemos, fala um pouco sobre essa questão de valores. Acredito que a pergunta central desse texto é: quanto vale a vida? E aí nós vemos um homem que havia muito tempo vivia oprimido, possesso, que recebe de 3 personagens diferentes valorizações diferentes em relação à sua vida. Queria refletir com você sobre como esses personagens valorizaram a vida daquele homem de maneira distinta. E o primeiro personagem que eu gostaria de destacar é Satanás. E aí então a gente se pergunta ao ler o texto: quanto vale a vida para Satanás? A gente percebe que aquele homem teve roubado tudo que lhe era importante. Perceba, ele vivia de maneira solitária, entre os sepulcros, sem família, sem relacionamentos, sem ter uma saúde física e muito menos emocional, sem ter decência, andava nu, sem se cuidar, sem ter domínio de si mesmo, porque ele mesmo se feria. Ou seja, aquele homem perdeu a paz, perdeu tudo que lhe era importante, perdeu até mesmo o domínio de si mesmo. E aí, quando Jesus começa a conversar com aquele homem, o texto bíblico dá uma informação interessante. Jesus pergunta: quem é que está destruindo a vida daquele homem? Então, o texto bíblico responde dizendo que era uma legião de demônios. E é interessante esse nome legião aparecer aqui, porque legião era o nome dado a um destacamento do exército romano de 6.000 homens extremamente preparados. O Império Romano tinha, por vezes, alguns países, algumas cidades que se rebelavam contra a sua autoridade. Por isso ele destacava essa legião, esses 6.000 homens extremamente treinados para sufocar essas rebeliões. Esses homens chegavam, sufocavam a rebelião e deixavam rastros de destruição. Dessa forma, o texto bíblico quer nos mostrar que da mesma maneira que uma legião, um destacamento do exército romano, deixava um rastro de destruição onde passava, Satanás também estava agora deixando um rastro de destruição na vida desse homem. Portanto, a gente responde de uma maneira muito simples. Quanto vale a vida para Satanás? Não vale absolutamente nada. Satanás veio realmente para destruir. E através do pecado nós somos escravizados. E temos a ilusão que gozamos de certa liberdade, quando de fato não temos liberdade nenhuma. Pense o quanto esse sistema diabólico que existe no nosso mundo também, de alguma maneira, tem destruído a vida das pessoas e tem as escravizado. Portanto, para Satanás, o inimigo de Deus, a vida não vale absolutamente nada. Mas existe uma segunda personagem que se relaciona diretamente também com o homem possesso, que é a sociedade. E aí a gente se pergunta, quanto vale a vida para a sociedade? Já logo no início, a gente percebe que a vida para a sociedade não vale muita coisa, visto que aquele homem que era um problema para eles estava isolado. E a gente costuma fazer isso com os nossos problemas, né? A sociedade, quando encontra um problema que lhe é difícil solucionar, a gente tende a isolá-lo. E esse homem estava isolado num cemitério, vivendo longe das pessoas. E lá, esse homem não dava muito trabalho. Mas quando Jesus encontrou esse homem e libertou ele dos seus problemas e deu uma vida nova, uma vida abundante, mas que para isso, para que Jesus libertasse ele, foi necessário que 2.000 porcos fossem sacrificados, aquela sociedade ficou indignada. Perceba que quando aquela sociedade ficou sabendo que aquele homem estava liberto, em plena consciência, com saúde, mas que eles haviam perdido 2.000 porcos, eles têm um coração mais preso nos porcos que foram sacrificados do que na vida que foi restaurada. E hoje ainda continua acontecendo assim. Por vezes, nós trocamos o valor da vida humana pelo valor das coisas. Ou seja, as coisas, nos últimos tempos, têm sido mais preciosas e mais valiosas do que a vida humana. Mas existe uma terceira e última personagem que se relaciona com esse homem. E é uma personagem que, de fato, nós devemos seguir
como referencial para a nossa vida. E essa personagem é Jesus Cristo. Perceba que Jesus se relaciona com esse homem de uma maneira única. O texto bíblico diz que Jesus chega a esse território onde esse homem estava depois de enfrentar uma tempestade. Nós encontramos isso no capítulo 4. Jesus enfrenta essa tempestade, enfrenta ventos fortes, enfrenta uma situação difícil, chega nesse território, um território estrangeiro, um território estranho a ele, e liberta esse homem. É interessante perceber que Jesus não faz mais do que isso nesse território. Ele vai a esse território, enfrenta grandes dificuldades apenas por conta da vida desse homem possesso. E ao tocar na vida desse homem, Jesus traz novamente dignidade. Jesus traz de novo à tona como o ser humano deve ser valorizado. Jesus trata ele com amor e com misericórdia. E aquele homem, então, tem a sua vida transformada. E a pergunta que nós fazemos é: quanto vale a vida para Jesus? A vida para Jesus tem um valor imensurável. O mesmo valor do sacrifício de Cristo na cruz. Algo que nós não podemos medir. A vida para Jesus, a vida humana, tem valor imensurável. Bom, visto essas informações e olhando para a nossa realidade de aniversário como igreja, eu queria perguntar a você: quanto vale a vida para você? Quanto vale a vida para as nossas igrejas? A vida é alvo da nossa ação. Jesus nos ordenou que amássemos os nossos próximos. E não somente isso, mas que a gente também buscasse e achasse os perdidos. Jesus amou, Jesus valorizou. E a igreja, nos nossos dias, precisa aprender mais do que nunca a valorizar as pessoas, para que essas mesmas pessoas possam ouvir o chamado de Deus e desfrutar da vida abundante que somente Ele pode dar. Se você já encontrou essa vida, se você já foi valorizado pela ação de Jesus, aprenda também a ser um instrumento nas mãos de Deus para valorizar a vida das pessoas que hoje se encontram também em opressão. Que a igreja seja de fato sal e luz do mundo. Deus abençoe. Um grande abraço virtual, na esperança de um dia estarmos juntos pessoalmente e podermos nos abraçar. Deus abençoe a igreja e um feliz aniversário. Edificados e desafiados pela palavra do Senhor, vamos agora continuar nos alimentando espiritualmente através da sua ceia. E esse tempo de celebração a Deus pelos 59 anos da nossa igreja é um tempo em que deixa ainda mais evidente a comunhão que nós temos uns com os outros. Embora não estejamos juntos nessa celebração, mas o princípio bíblico da comunhão jamais é quebrado, especialmente quando temos diante de nós esta representação que é mais do que simbólica, que espiritualmente fala tão profundo conosco, a ceia do Senhor, o pão e o cálice. E é por isso que nós lembramos que o Evangelho nos ensina que Cristo Jesus, na noite em que foi traído, tendo reunido os seus discípulos e tendo dado graças, partiu o pão e entregou a cada um dos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, façam isso em memória de mim. E Jesus nos orienta a fazermos isso em sua memória, porque Ele nos diz que este é o seu corpo, entregue por cada um de nós. Depois que os discípulos comeram o pão, Jesus toma um cálice, da mesma maneira dá graças e diz: tomem, bebam, façam isso em memória de mim. E mais uma vez, Jesus nos convida a celebrarmos em sua memória, porque Ele nos diz que este cálice é o seu sangue, derramado, vertido em favor de cada um de nós. Ao comermos do pão e ao tomarmos do cálice, nós celebramos a ressurreição e a vida. Cristo Jesus vivo, que nos alimenta aqui e alimenta eternamente. Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por mais este privilégio, por mais esta oportunidade em celebrarmos ao Senhor por mais um ano de vida da nossa igreja, de também estarmos agora, Pai, juntos, mesmo que separados, tomando do pão, tomando do cálice, celebrando a ceia que é do Senhor, a ceia que o Senhor mesmo oferece à tua igreja. E nós celebramos ao Senhor pelo privilégio de fazermos parte desse banquete espiritual. Por isso mesmo, Deus, pedimos que o Senhor continue nos alimentando, fortalecendo, renovando, Senhor, a nossa esperança, para que os nossos olhos espirituais continuem postos no Senhor e o nosso coração esteja cheio da Tua Palavra todos os dias, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nesse momento, sirva a sua família, sirva-se do pão e do cálice, celebre ao Senhor com alegria, servindo também as crianças e aproveitando para explicar o momento significativo desta ceia. Eu quero saudar a amada Igreja Presbiteriana Independente de Ponta Grossa, na doce paz do Senhor. E quero compartilhar aqui, sendo porta-voz pelo Presbitério Campos Gerais, a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus por esta igreja. São 59 anos de caminhada, de organização,
nesse tempo, quantas lutas foram enfrentadas, quantas dificuldades, mas quanta superação, quantas conquistas e quantas vitórias. Por isso, hoje é um tempo realmente de louvor e de gratidão a Deus por essa bênção maravilhosa que Ele nos concede na celebração deste aniversário. E se é aniversário, é tempo de nos alegrarmos. É uma pena não podermos estar tão próximos a ponto de podermos nos abraçar, mas nós queremos sim oferecer a Deus, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E encorajar essa igreja amada, através do seu pastor, do seu conselho, de cada membro, de cada família que a compõe, a perseverar, a continuar, lutando a luta do Senhor aí onde Deus a plantou. Continue sendo essa igreja abençoada, abençoadora. Que Deus continue a usá-los como instrumento para que a cidade de Ponta Grossa possa saber que o reino de Deus está presente aí e que a justiça desse reino, o amor desse reino, a vida desse reino está disponível a todos os cidadãos dessa cidade. Que Deus abençoe essa amada igreja, esse é o nosso desejo, essa é nossa oração. Nós queremos então neste momento orar juntos e agradecer a Deus e pedir a Deus pela continuidade dessa caminhada. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela vida desta igreja, pela existência dessa igreja. Te louvamos por aqueles que viveram no passado o tempo de plantio, o tempo de organização e que viveram todo este caminho e percorreram este caminho desses 59 anos. Te louvamos por esses irmãos e irmãs que hoje fazem parte desta comunidade. Te louvamos pela vida do pastor Carlos, que é hoje o líder espiritual desta comunidade, juntamente com o conselho da igreja. E pedimos, ó Deus, que a tua bênção se renove sobre eles, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam cheios da tua alegria, cheios do teu Espírito Santo e capacitados pelo Senhor a se renovarem e a prosseguirem nesta obra. Ó Deus, para que essa igreja seja sempre, Senhor Deus, ainda por muitos anos, até que o Senhor volte para nos buscar, um farol na cidade de Ponta Grossa, iluminando os corações, proclamando o Evangelho do Reino. Nós oramos, Pai, agradecidos e certos de que o Senhor está ouvindo a nossa oração e continuará abençoando a caminhada desta igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos e queridas. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre esta amada igreja aniversariante como uma chuva boa, no tempo certo, encharcando cada coração e fazendo do coração de cada membro desta igreja um solo fértil para que a boa semente do Evangelho brote, cresça e frutifique. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que é gentilmente derramado pelo Espírito Santo sobre os nossos corações, transborde, aperfeiçoando esta igreja no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que a presença do Espírito Santo, que é capacitadora e ensinadora, faça dessa igreja um farol na cidade de Ponta Grossa, onde o Senhor a plantou. Que isso se cumpra sobre a igreja aniversariante e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, amados e amadas. Que Deus abençoe a esta amada igreja. Parabéns. Fiquem com Deus. Estou em tua presença.
olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Que amor é esse? 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 Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro.
para me salvar.